Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Alan. Vou corrigir a primeira atividade de matemática do 7º ano, beleza? Então vamos lá. Eu vou começar do exercício 3 porque eu acreditei que o 1 e o 2 com o gabarito não vão ter grande dúvida ou dificuldade, mas qualquer coisa podem me avisar, pode entrar em contato que eu posso corrigir, tá bom? Então, número 3. Observe a malha a seguir e indique as coordenadas cartesianas de cada ponto representado, da mesma forma que no modelo indicado. O que acontece aqui? Sempre em coordenadas cartesianas, a gente vai ter uma letra, né? Eu vou colocar uma letra diferente aqui, por exemplo, a letra Z. Um igualzinho, abre parênteses. O primeiro número vai representar a parte horizontal, tá? Vou abreviar aqui, porque vai ficar grande. E o segundo número vai representar a parte vertical, tá bom? Então, a gente vai olhar aqui, vamos começar. Olha o ponto B. Primeiro, a gente olha a parte horizontal, que é a deitada assim. Deixa eu arrumar essa linha aqui, que não ficou legal, ó. Horizontal é essa parte deitada. Vertical, essa parte em pé, tá bom? Então a gente olha primeiro a horizontal. Na horizontal, se a gente reparar bem, olha, ele vai encontrar com o número 8. Então a gente vai vir ali e vai escrever 8. E depois a gente vai olhar a parte vertical, olha, ele está encontrando com o 7. Então o ponto é 8 e 7. Ponto C, ele encontra com 4 na horizontal e com 4 da vertical. Então, ele é o ponto 4, 4. Letra D, vai encontrar com 9 e com 2. Então, ele é o 9,2. Ponto E, na horizontal ele está no 1. E na vertical, vocês podem reparar que ele não sobe nada. Então, ele está rente ao 0. Ponto 1,0. Letra F, está encontrando com 1, se eu não fazer uma curva, né? E com o 5. Então, a resposta é 1,5. Reparem que se um ponto está em cima do outro, eles vão ter que ter o mesmo número aqui, nessa distância horizontal. Essa distância está em relação ao 0, gente. Importante entender isso. A horizontal é a distância em relação ao 0, a mesma coisa a vertical. Quanto mais alto, maior o número. Aqui na horizontal, quanto mais à direita, maior o número. Por fim, o ponto G está encontrando com 6 e com 9. Então, ele é 6,9. Deixa eu arrumar aqui. Beleza? Alguma dúvida aí? Vocês podem comentar no vídeo ou entrar em contato. Bom, vamos seguindo. 4. A distância entre dois pontos no sistema de coordenadas apresentado no exercício deve ser sempre indicada com o caminho mais curto possível. Verifique quais são os dois pontos mais próximos um do outro e anote a seguir. E pede para a gente fazer um segmento ligando eles. Quais pontos, então, vocês podem olhar, né, na atividade e dizer qual dos dois estão mais próximos um do outro. Bom, então, o exercício pede para a gente identificar os dois pontos que estão mais próximos, né, e fazer uma linha ligando eles. No caso, são o G e o B. Beleza? Vamos para o próximo, então. Número 5. Utilize a malha apresentada no exercício 3 e marque os seguintes pontos. Então, a gente vai ter que pegar esses pontos e marcar lá no exercício anterior. Vamos ir lá fazer isso. Deixa eu ver aqui onde que eu coloco que não atrapalha. Deixa eu ver, aqui vai ser o suficiente. Então vamos lá. O ponto H, a gente vai ter que marcar o 3 da horizontal com o 7 da vertical. Então, a gente vai ligar esse 3 no 7. Ponto H está aqui.
ponto J, 0 com 6. Então, a gente não vai mexer para a direita e vai subir até o 6. Aqui está o J. Ponto K. O 6 vai encontrar com o 1. Ponto K. E o ponto L vai ser 8 com 8. Está aqui. Ponto L. Próximo exercício. Meu palmo possui 26 centímetros. Eu não estou com uma régua e nem outro instrumento. Utilizei o palmo para tentar saber se uma rack passa pela porta. A porta possui 80 centímetros de largura. Qual a quantidade máxima de palmos, meus no caso, o rack pode medir para passar na porta? Então, é uma pergunta que não tem uma exatidão aí por causa dos palmos, né? Então vamos pensar. Um palmo mede 26, passa pela porta. 2 palmos vão medir 52. Se eu acrescentar mais um, vai para 78. E se eu acrescentar o quarto palmo, vai para 98 mais 6, 104. Então aqui 4, aqui 1, 2, 3. Qual que é a resposta? Então, no máximo, 3 palmos. Número 7. Sabendo que eu testei o palmo, mesmo valor do exercício 3, para medir o rack, e obtive um pouco mais de 2 palmos, julguei que ela deveria medir 60 centímetros de largura. Essa medida pode ser considerada exata ou aproximada. Quando nós estamos medindo alguma coisa em palmos, vai ser uma medida aproximada, porque ele não é um instrumento de precisão. Então, justifique essa escolha baseada no texto apresentado. Lá no texto te traz argumentos que você pode usar para poder explicar. Mas, em resumo, o palmo nunca é uma medida de precisão. Ele é uma forma da gente fazer estimativas, tá bom? Ó, aqui tem um rapaz medindo a escrivaninha usando o palmo. O palmo dele possui 17 centímetros. Sabe-se que ele utilizou no total 6 palmos. Quanto mede o comprimento da escrivaninha? A gente vai fazer os 17 centímetros vezes 6. 6 vezes 7 são 42, vão 4. 6 vezes 1, 6, mais 4, 0. A gente pode falar que ela mede 102 centímetros ou 1,02 metros. É só dividir esse número por 100 para transformar em metros. Alguns lugares do mundo utilizam até hoje medidas muito diferentes das padronizadas pelo Sistema Internacional de Medidas. Por exemplo, os Estados Unidos, que continuam com medidas baseadas originalmente em partes do corpo. A seguir, observe os desenhos e, a partir deles, marque a segunda coluna de acordo com a primeira, de modo que indique quanto vale cada medida no padrão que os Estados Unidos usam. Tenha em mente que algumas medidas estão aproximadas. Então vamos lá, olha. A gente tem os desenhos aqui para ajudar, para entender quais são as partes do corpo. Então vamos lá. Polegada, né, um pedacinho do dedo ali da mão, tem que ser o menor de todos, que é 2,54 centímetros, não chega nem a 3. O pé, ele é maior que a polegada, mas menor do que o côvado e menor do que a jarda. Então, ele vai ser esse 30 centímetros aqui. É o segundo menor. O maior de todos vai ser a jarda, né, porque é mais do que o braço inteiro. Então, a gente procura o maior aqui e chama de jarda. E o que restou é o côvado, que é esse aqui, que é o segundo maior. Por fim, a gente tem aqui, ó, tá falando de um celular com uma tela de 6,7, tá? Isso daqui geralmente está em polegadas. Tamanhos de celulares, de televisão, monitores costumam estar em polegadas. Usando o valor de polegada informado no exercício anterior, dica o menor valor da coluna. Calcule o tamanho da tela do celular em centímetros. Então, a gente tem aqui 6,7, a gente vai fazer
6,7 vezes 2,54. Se por acaso vocês fizerem 2,54 vezes 6,7, também está correto. A gente faz a multiplicação sem olhar as vírgulas, a gente só vai preocupar com elas no final. 7 vezes 4, 28, vão 2. 35 mais 2, 37, vão 3. 7 vezes 2, 14, com 3, 17. Agora vamos para o 6. Pulo uma casa. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 5, 30, com 2, 32, vão 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15. Vamos somar isso tudo. Desce 8, 11, vai 1, 10, vai 1, 7 e 1. Agora a gente conta. Vou até mudar a cor aqui para ajudar. Então a gente tem um número, 2 números, 3 números depois de cada vírgula. A gente tem que fazer isso na resposta. 1, 2, 3. Vai colocar aqui. Beleza? O que isso quer dizer então? Que a tela desse celular vai ter 17,018 centímetros. A gente converteu de polegadas para centímetros. Tudo bem? Geralmente, a medida da tela do celular é feita na diagonal. Assim, ó. Mas pode ser que tenha alguma exceção, né? Não estudei isso a fundo, não pesquisei isso a fundo. Então, geralmente vai ser assim. Aí vocês podem conferir, comparar o seu celular com a conversão. Seria legal vocês fazerem isso, comentar, tá bom? Um grande abraço aí, então. Bons estudos!